Boa noite novamente, né? Como já foi falado aí, eu me chamo Douglas Remonato, né? Sou professor de filosofia desde 2008, aí, há mais de uma década, e conheço e estudo assim a filosofia clínica desde 2004, 2005. Foi quando eu conheci a filosofia clínica dentro da UFMT. A filosofia clínica não é muito nova, né? Ela existe desde a década de 80, 90. E ela, na verdade, a gente vai ver resquícios históricos bem mais antigos dela. Uma pesquisa rápida, você vai encontrar a filosofia clínica lá no Rio Grande do Sul, né, para quem está do Rio Grande do Sul aí, em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, as grandes cidades do Rio Grande do Sul. Depois eu vou passar uma lista para vocês, mas assim, a parceria com inúmeras faculdades, universidades públicas, privadas, do mundo inteiro, em Israel, a Faculdade de Israel, né? O Lúcio Pater trabalha com filosofia clínica diretamente em Israel, nas universidades da Inglaterra. E para vocês entenderem do que eu estou falando, do tamanho da filosofia clínica como área, ela existe há muito tempo. Eu parei de estudar filosofia clínica porque, como disse o Renato aí no começo, eu fui para Portugal, fui morar em Portugal, né? E lá eu fiquei um pouco afastado da filosofia clínica. Mas quando eu fui pesquisar novamente sobre filosofia clínica, isso em 2010, por aí, eu descobri que estava tendo um congresso de filosofia clínica em Portugal com o Lúcio, né? Lúcio Pachter, a gente vai ver, é o criador da filosofia clínica no Brasil, ele é quase onipresente, assim, o Lúcio viaja o mundo inteiro, 15, 20 viagens por ano em várias universidades do mundo. E lá estava o Lúcio Pachter dando um seminário para os professores, alunos e uma comitiva de médicos brasileiros, já vou falar sobre essa relação, em Lisboa sobre filosofia clínica. Né? Então é muito vasto, é muita gente já que estuda filosofia clínica. O fato de muita gente não conhecer é claro, é porque existe muitas coisas aí, né? Existe inúmeras coisas, mas você vai se deparar com a filosofia clínica uma hora ou outra. Uma curiosidade interessante para você que faz medicina ou que quer fazer medicina é que 70, talvez até mais, né? 60, 70% dos alunos do Lúcio são médicos. Mas eu sei que, assim, é muito comum quando você vai em encontros nacionais de filosofia clínica, quase todos, ali, boa parte dos alunos são médicos, são formados em medicina. Na maior parte das vezes são psiquiatras, são anestesistas, tem muito anestesista. Né? E qual que é a grande contribuição da filosofia clínica? Antes de eu ir para a apresentação aqui, qual que é a grande contribuição da filosofia clínica? Eu penso que a grande contribuição que eu quero deixar claro hoje, que a filosofia clínica pode trazer como terapia, como olhar, ela está bem dentro da proposta dessa liga, né? A ideia da integridade, né, do sujeito, da integração de outros métodos terapêuticos, não como meio mais eficaz ou menos eficaz, mas um meio de respeito ao que o paciente, né, no caso da filosofia clínica, o partilhante, a pessoa que você está atendendo, ela quer. Então, essa abertura para essas terapias, ou para um olhar mais amplo, né, que respeita a autonomia do que a pessoa que vai até você como médico quer, o que ela acredita, o que ela precisa, e isso vai bem de encontro ao que a filosofia clínica tem a oferecer como disciplina, como terapia, né? Então, assim, eu conheci, como eu falei, a filosofia clínica há muito tempo, né? Há muito tempo. E a filosofia clínica é uma área muito vasta, tão vasta que eu costumo dizer que, assim, demora-se um tempinho para a gente entender o que é filosofia clínica. Vocês já estão vendo a minha tela, então vamos falar sobre filosofia clínica. Quando a gente fala de filosofia clínica, bom, eu tenho que explicar o que é clínica. Eu acho que, assim, a gente tem todo um conjunto de alunos de medicina aqui, mas eu não sei se todos vocês já se debruçaram sobre a palavra clínica, né? Clínica vem do grego cline, que significa procedimento de observação direta e minuciosa. O médico, o médico ele consegue fazer isso? O médico consegue fazer essa observação? Os gregos, quando falavam em clínica, eles não estavam se referindo especificamente ao atendimento de alguém ou à medicação de alguém, mas a gente conseguir observar de maneira profunda algo ou alguém. Isso é clínica, né? O Hipócrates, que vocês conhecem muito bem, ele diz aí, é uma frase famosa do Hipócrates, vocês devem conhecer, né? É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença
do que a doença que a pessoa tem. E aí a gente já começa com uma provocação simples. Quantos ramos da medicina, eles são extremamente impessoais, né? Eles se debruçam muito mais sobre o que a pessoa está sofrendo, sobre a doença, sobre o que a pessoa carrega, sobre os sintomas e não a pessoa. A clínica seria justamente o contrário, né? A clínica seria o contrário disso. E o que é a filosofia clínica? Primeiro, indo direto ao assunto, a filosofia clínica é o uso do conhecimento filosófico para a terapia. Tá? Ela existe há muito tempo, a gente vai ver aqui. Agora, quando eu falo de filosofia clínica como curso, eu digo que a filosofia clínica é um recurso acadêmico, um curso acadêmico realizado por filósofos, por pessoas que são graduadas em filosofia ou não, tá? Em faculdades reconhecidas pelo Ministério da Educação. Tá? Então, o que é filosofia clínica? Novamente, filosofia clínica é um novo método de se fazer terapia fundamentado nas teorias filosóficas acadêmicas. Surgiu aqui no Brasil na década de 80 com o Lúcio Pachter, tá? E na verdade, surgiu no Brasil e na Europa porque ele estava aí viajando nesses dois percursos. Eu gosto bastante da definição de filosofia clínica. Ele diz basicamente que filosofia clínica é uma praxis de alteridade que trouxe as psicoterapias, todas as visões de mundo já pensadas nesses 2.500 anos de filosofia. Por se tratar de uma autêntica reflexão aberta, crítica a si mesmo, ela é capaz de entender a subjetividade. Esse talvez é o grande pressuposto da filosofia. De qualquer indivíduo, sem fugir de uma só manifestação existencial singular. Vamos ver na prática o que é isso? Bom, o que é a filosofia clínica? É uma tentativa de abordar o outro sem levar pressupostos a esse outro, usando a filosofia e as categorias filosóficas para isso. Quem criou a clínica em si? Quem criou a ideia de psicologia? Né? Quem criou todas essas áreas? A filosofia. São filósofos que trouxeram à tona todas essas áreas. Então, não é mais que conveniente e óbvio que a filosofia clínica, como criadora de todas essas áreas, ela pode pegar todo o arcabouço que ela tem, categórico e teórico, e usar isso para a clínica, já que se nós formos olhar para a antiga Grécia, os filósofos já faziam isso. Diferente do que a gente vê hoje, filósofos como espécies de palestrantes, né, showmans, que vão falar lá sobre assuntos complexos, que você talvez não perceba na sua vida. Diferente da ideia de um filósofo como aquele que está dentro de um escritório fechado, a filosofia ela nasceu de uma questão extremamente prática e vivencial. Então, o filósofo era praticamente o mestre, aquele que ensina, aquele que cura, aquele que trata, aquele que acalenta, aquele que conversa com a vida. Isso em toda a filosofia grega, né? Dos estoicos, epicuristas, Sócrates, Aristóteles, né? Eles não faziam essa distinção da filosofia com a vida prática. Isso vai começar a acontecer, essa distinção, lá pela época moderna. A filosofia clínica, ela retoma essa atitude prática, tá? Ela retoma a filosofia para a vida. A filosofia clínica nasceu, a gente pode dizer, com um cara chamado Antífon. Antífon é um pré-socrático e que a gente tem dados históricos que ele escreveu um livrinho chamado A Arte de Escapar da Aflição. Olhem só, cara, Antífon, assim, 2.500 anos atrás, quantos anos antes de Freud, ele abriu um escritório que ele chamava de Escritório da Alma e perto da Ágora, em Corinto, onde ele recebia as pessoas. As pessoas falavam para ele. A primeira etapa era escutar o que a pessoa estava dizendo e depois, através do que ele chamava de terapia verbal, se tentava, de alguma maneira, acalentar as aflições, ajudar a pessoa a escapar das aflições. Né? Você vai encontrar esses dados nesse livrinho aqui, né, do Oifman,
onde ele vai falar sobre filósofos pouco conhecidos. Infelizmente, tá? O livro A Arte de Escapar da Aflição, a gente sabe que ele existiu, mas o livro em si, o que ele continha, foi se perdido na Biblioteca de Alexandria. Mas assim, a gente sabe que aqui você tem um filósofo, alguém que pegava as reflexões filosóficas e a teoria que ele tinha sobre o mundo e a vida e usava de maneira prática para atender as pessoas e ajudá-las a escapar da aflição. Eu estou dizendo que a filosofia clínica está retomando o seio do que é a própria terapia, né? Como que a gente vai falar sobre clínica, sobre psicologia, sobre qualquer uma dessas áreas, sobre psiquiatria, se a gente não fala, acabou que não mudou aqui, tá? Mas aqui nós temos Sócrates. Um pouquinho depois de Antífon, você tem Sócrates. Sócrates vai dizer o seguinte, olha, antes de pensar sobre qualquer coisa, a pessoa tem que pensar sobre o que é pensar. Entenda uma coisa, antes de Sócrates, todos os filósofos eles estavam preocupados especificamente em entender o arqué da natureza, né? Os primeiros filósofos, para quem não sabe, eles são quase físicos. Tudo veio da terra, da água, do ar, então eles estão preocupados com a natureza. E Sócrates olha para esses filósofos, olha para esses autores, né? E é como se ele dissesse assim, olha, antes de pensar sobre a natureza, antes de pensar sobre o arqué, o princípio das coisas, antes de pensar sobre esse mundo, não seria interessante pensar sobre o que é pensar? E aí Sócrates vai trazer à tona o que a gente conhece, né? A filosofia que tem o homem como centro, né? Uma filosofia antropocêntrica, porque olha para o homem e tenta entender qual é a fundamentação do raciocínio humano. Sócrates é o pai de todas as terapias, da filosofia, nesse sentido aqui, da psiquiatria, da psicologia, e toda vez que Sócrates se deparava com alguém, a grande questão era conseguir entender como aquela pessoa pensava e sentia o mundo. É a mesma coisa que a gente encontra como dilema clínico. Se você vai se tornar psiquiatra, psicólogo, qualquer terapeuta, ele tem a difícil missão de entender o que o outro traz para ele. Sócrates é o cara que trouxe, inaugurou isso. Mas se você quer falar, vamos falar agora, chegando mais na nossa atualidade, eu poderia falar de Leibniz, poderia falar sobre Spinoza e alguns autores que trabalharam sobre esse inconsciente, poderia falar aqui sobre as teorias em si do próprio Schopenhauer, sobre a ideia de como a gente representa o mundo, que também são questões filosóficas, etc. Mas vamos falar aqui especificamente da filósofa, tá, que trouxe a filosofia clínica de novo para a nossa atualidade de maneira prática. A Maria Zambrano é uma filósofa espanhola, uma discípula de Ortega y Gasset, que é um grande aí, filósofo espanhol, e ela trouxe dentro da pauta, dentro da perspectiva do Ortega y Gasset, do filósofo do náufrago, né, a filosofia do náufrago. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Segundo esse filósofo, todos nós deveríamos realmente prestar atenção quando a filosofia fala sobre o que é a existência, como um náufrago. Você está navegando na vida, você está aí, não sabe muitas vezes para onde ir, como um náufrago perdido em alto mar. O Ortega y Gasset, ele traz uma filosofia que ele chama filosofia de vida, filosofia como atitude. Ela vai fazer isso através das categorias kantianas, da perspectiva do Ortega y Gasset e com uma perspectiva existencial, existencialista. Então ela é uma kantiana existencialista e ela trabalha muito sobre o homem buscando o divino, tá? Então, para quem gosta dessa reflexão, o homem tentando encontrar o divino, o mistério, Deus, ela escreve sobre isso, o homem em busca do divino. O próprio do homem é abrir caminho, porque ao fazê-lo, eu estou citando ela agora, né, põe em exercício o seu ser. O próprio homem é caminho. A Maria Zambrano é uma filósofa que na época não foi muito reconhecida, né? Ela se exilou por causa da guerra, ela era republicana, e aí a partir da década de 60, 70, ela vai ser retomada. Se você colocar Maria Zambrano no Google acadêmico, vai aparecer para você muitos artigos, doutorados, mestrados sobre essa filósofa fantástica, que é a primeira aqui do século XX a trazer essa filosofia prática. Quando a gente fala de filosofia clínica, eu tenho que falar do Elior Petsotla, que é um filósofo, um terapeuta russo, tá?
que lá pela década de 70 ele vai criar o termo filosofia clínica. Eu estou mostrando para vocês todo o percurso acadêmico até a gente chegar à filosofia clínica hoje, tá? Então ele vai ser o responsável por esse nome. Ele vai realmente cunhar o nome. Tem filosofia do aconselhamento, como a gente vai chamar isso, né? Filosofia, como a gente chama esse ramo de usar toda a filosofia para o trabalho terapêutico? Então, esse filósofo russo trouxe a ideia da filosofia clínica. É muito difícil achar livros dele, você vai achar só em espanhol, em inglês ou em russo, né? Mas, assim, é um grande pensador nesse campo e um dos pioneiros a pensar a filosofia clínica na Rússia. E vamos sair da Rússia e vamos para o Japão. O Japão tem um grande filósofo clínico, tá? E lá ele começou esse processo praticamente junto com o Brasil, mas esse grande filósofo aí está vivo ainda, ganhou vários prêmios e trabalha lá filosofia clínica também. Só que a filosofia clínica, assim como a Maria Zambrano trabalha a filosofia clínica na perspectiva kantiana, o Koyakusa, né, ele vai trabalhar a filosofia clínica na perspectiva ética. Então, ele vai trabalhar atendimentos do ponto de vista da ética, tá? Tentando ajudar a pessoa que chega até ele, trabalhando principalmente a filosofia ética. Beleza? Famoso, ainda conhecido. Agora, claro, o mais conhecido de todos que eu vou mostrar para você aqui, tá, é esse filósofo canadense, Louis Marinoff, né? Ele escreveu essa obra aqui, ó, Mais Platão, Menos Prozac. Se você não conhece, como médico, você um dia vai ouvir falar dela. É um best-seller, então essa é um livro muito fácil de se achar. Mais Platão, Menos Prozac. O que ele faz? Bom, o Marinoff ele traz uma filosofia do aconselhamento. Então ele vai usar Platão, às vezes ele vai usar outros autores para, através disso, trabalhar o aconselhamento. Então, através das perspectivas filosóficas gregas, ele vai trabalhar aconselhando pessoas no seu consultório. Você vai ver que a filosofia clínica brasileira ela é diferente disso. Mas aqui nós temos também filosofia clínica. Aí eu posso falar sobre o prepulsor da ideia da filosofia clínica do modo epicurista, né? O Gerde, e aí também a Klambach, né? Que é minha pronúncia não é muito boa, filósofo alemão, vivo também, aí você encontra alguns livros dele em português, e ele é famoso por trazer uma filosofia clínica, uma filosofia de consultório, ele atende as pessoas, mas do ponto de vista da filosofia epicurista, né? A ideia do prazer e dor. E a partir, é claro que é muito mais profundo que pegar um livro de Epicuro e trabalhar, mas ele trabalha a partir da perspectiva filosófica de prazer e dor. Ele também trabalha em consultórios, filosofia clínica. Mas aí a gente chega até o filósofo clínico que sistematizou a filosofia clínica mais conhecida no mundo hoje, né? Sem nenhum exagero, o Lúcio, um mês atrás, ele foi homenageado na Universidade Federal do México. Ele, como eu falei, ele dá aulas na Universidade de Israel, né? O Lúcio é o grande, ou seja, eu estou falando que é uma criação brasileira a filosofia clínica, como ela é entendida hoje na maior parte do mundo. Né? O nome, se você colocar, seja no Wikipédia, onde você colocar, o nome filosofia clínica, como se entende hoje, surgiu a partir do Lúcio. Né? Na década de 80, o Lúcio vai começar a propor uma teoria da filosofia agora sem nenhum ramo específico. Então, a filosofia clínica ela não é existencialista. Tá? Deixa eu sair um pouco daqui e voltar para vocês me verem. A filosofia clínica ela não é existencialista, ela não é especificamente fiel ou abarca um ramo específico da filosofia. A filosofia clínica ela pega toda a história da filosofia e usa a partir e usa tendo como ponto de partida o partilhante, a pessoa que chega até o filósofo clínico. Não se trata de um ramo da filosofia aplicada à prática. Não, se trata da filosofia como um todo levada à prática. Eu vou tentar mostrar como isso funcionaria, como isso funcionaria na prática para vocês, né? Mas eu digo assim que é uma tentativa árdua, difícil de respeitar a pessoa que chega até o seu consultório. Por quê? Porque talvez essa é a grande contribuição. E para isso eu vou contar um pouquinho da história do Lúcio. O Lúcio ele vai percebendo que boa parte dos problemas
que as pessoas trazem até o consultório ou até a clínica médica são problemas de ordem existencial. Não seriam só problemas físicos, né, mas problemas existenciais. E havia um problema muito grande na psiquiatria, e você vai ver que a filosofia clínica ela nasce também de uma certa provocação da psiquiatria, porque a psiquiatria ela carrega pressupostos muito grandes e, através disso, categorizações muito grandes. Trabalhando em manicômios, o Lúcio vai perceber que a maior parte das pessoas que estão lá, né, não são anormais. Elas são pessoas que possuem um outro normal. E essa talvez é a grande questão da filosofia clínica. Ela não parte de nenhum pressuposto de cura ou de normalidade. Porque a gente sabe que se a gente trabalha com o termo normal, a gente está atrelando a algo, a alguém, o status de dizer o que é a norma, né? O que é o normal há 2000 anos atrás, há 500 anos atrás. Agora mesmo a gente está passando por um processo de pandemia, onde se diz que a gente está no novo normal. Então, assim, o que é o normal? O normal vem de norma, de regra. E quem dita essa regra? Quem criou essa regra? A gente pode trazer essa regra como universal? Então, assim, a ideia de tratar alguém como anormal porque ele não se encaixa a padrões sociais, ou mesmo dos mais primários deles, foi rejeitada pelo Lúcio primeiro por uma falha epistemológica. Quando você conhece alguém, né, como clínico, seja como psiquiatra, seja como psicólogo, como terapeuta, e você chega até a pessoa com pressupostos, você já não conhece a pessoa. Você enquadra ela. Se você carrega com você o conceito de ego, id, superego, se você carrega consigo o conceito de inconsciente, então tudo que a pessoa trazer ali para você, você não vai enxergar a pessoa em si, mas sim o inconsciente, que é o que você está colocando como pressuposto ali. Você está se debruçando para a pessoa já com o seu preconceito, né? Vamos dizer assim, o seu paradoxo de existência. Então, quando a pessoa vai trabalhar, por exemplo, com um psicoterapeuta junguiano, ele vai com certeza falar para você, ou provavelmente, que o seu problema está ligado ao seu inconsciente, aos sonhos. Essa pressuposição de trazer a teoria antes do sujeito é que incomodou muito o Lúcio. Atendendo uma senhora, né, vamos colocar o nome aqui de Dona Dora, e analisando ela, sem analisar a ficha técnica dela, ela tem esquizofrenia, ela tem isso, ela tem aquilo, não. Trabalhando a partir dela mesmo, como psiquiatra, ele percebeu uma nova maneira de ver o mundo. Entenda? Ela não é doente, ela só tem uma nova maneira, uma maneira interessante, diferente de ver o mundo e que não se enquadra em nossos padrões. E aí, chamando um amigo dele, psiquiatra, para ele falar sobre essas descobertas, ele conta que o amigo veio, a primeira coisa que ele quis foi o quê? Pegar a ficha da Dora lá para ver o que é que está na ficha dela. Ela tem problemas de esquizofrenia, ela tem síndrome disso, síndrome daquilo. E o Lúcio, ele diz, não olha a ficha não é. Eu vou te apresentar a Dona Dora, vou te apresentar ela. Vem cá, esquece a ficha que eu vou te mostrar como ela não tem nada a ver com isso. O problema desse preconceito, dessa questão teórica de acreditar que existe uma teoria que abarca toda a possibilidade humana, é que ela já não enxerga, primeiro, ela não enxerga o ser humano em si, ela enxerga o problema. Por mais que ela tente, não, ela vai enxergar primeiro o problema e não a pessoa em si. E segundo, que ela não consegue o que seria realmente o pressuposto da clínica. O que é a clínica no campo da psiquiatria, psicologia ou em qualquer ramo da terapia, né, como a gente conhece hoje, é a difícil missão de entender o mundo do outro. Seria possível, nós que somos ilhas, sabe? Nós que estamos presos dentro da nossa cabeça, aqui dentro, né? Seria possível adentrar o mundo do outro sem que eu leve preconceitos meus, sem que eu leve pressupostos onde eu não enxergo a pessoa, mas sim eu me espelho nela, eu jogo meus preconceitos nela. Seria possível isso? É isso que é essa missão que o Lúcio vai se dar, né? E aí ele vai abandonar a psiquiatria, ele nem gosta que chama ele mais de Dr. Lúcio, ele vai trabalhar a partir do final da década de 80
ele vai trabalhar, ele vai criar um sistema junto com esses filósofos, né? Ou seja, ele vai trazer uma nova perspectiva de filosofia clínica. É muito curiosa a história, né? Em 1990, o Lúcio estava lá já abrindo as primeiras turmas de filosofia clínica em Porto Alegre, e já estava ali tendo aula com ele, né, os professores da faculdade de filosofia, e ali, no começo da década de 90, ou seja, já temos aí mais de 30 anos, né, mais ou menos, ali foi começado a sistematizar a filosofia clínica. Ela toda nasceu da pesquisa, tá? Uma pesquisa acadêmica, minuciosa. Quando eu digo que a filosofia clínica não pressupõe pressupostos, né? Ela não pressupõe uma teoria antes do sujeito, eu digo realmente em todos os sentidos, tá? Mas quando a gente usa termos como esquizofrenia, depressão, na maior parte das vezes, né, o que a gente está fazendo na prática é não enxergar o outro, e sim a doença, o problema, e não perceber o real motivo da pessoa estar daquele jeito. Melhor dizendo, eu acho que o grave problema aí é o desrespeito às várias possibilidades de condição e de existência, né? Então, a filosofia clínica, ela não trabalha com nenhum tipo de patologização. Cada um de nós carrega a sua, se a gente fosse trabalhar com insanidade, a sua loucura particular. Claro que existem casos que precisam de medicamento, precisam casos que acabam tendo o que a gente chama de uma certa fragmentação mental, há casos e casos, mas eu estou falando, em questão geral, a filosofia clínica não aceita esses pressupostos. E a grande questão aqui do Lúcio é justamente essa perspectiva. É um olhar crítico a essa patologização, né? Então, o que vocês vão ver, eu vou mostrar um pouquinho, a gente vai arranhar o método da filosofia clínica, mas talvez a grande contribuição é essa abertura. É muito provocativo isso aí. Eu sei que algumas pessoas devem estar, nossa, mas isso é uma loucura. Isso é... Assim, quando parece que é uma coisa muito aberta, né? Ou seja, muito vaga, muito aberta, mas não é, tá? Eu quero que você me dê a sua atenção para a gente chegar até lá e eu mostrar um pouquinho de como funciona essa abordagem. A gente está falando de um ramo já muito vasto. Existem filósofos clínicos trabalhando em hospitais, tá? Seja médicos que são filósofos clínicos, sejam filósofos clínicos mesmo. No Rio Grande do Sul você já consegue encontrar filósofos clínicos que trabalham diretamente em hospitais junto com psicólogos, né? Com pessoas com lúpus, com pessoas com doenças seríssimas, né? Então, a filosofia clínica, como eu falei para vocês, ela foi trazida aí, como a gente entende hoje na maior parte do mundo, pelo Lúcio. Ela nasceu na década de 80 e ela trabalha com todas as áreas da filosofia. Mas para quem conhece filosofia um pouco mais a fundo, eu posso dizer que eu posso ressaltar que a filosofia clínica vai trabalhar com silogismo, com epistemologia, com a ideia da fenomenologia, ou seja, o mundo como fenômeno, o mundo como relação, né? Não o mundo como um fato dado e a gente tem que falar desse mundo, mas o mundo como fenômeno. Historicidade, essa palavra é muito importante. A gente não fala da história, mas da historicidade, né? Da perspectiva que a pessoa tem da sua história de vida, em geral, né? E ela trabalha no sentido de um certo estruturalismo e da filosofia analítica da linguagem, já que ela trabalha com linguagem. Eu posso dizer para você que a principal maneira de explicar a filosofia clínica é através do que a gente conhece como estrutura de pensamento. Então, só para ficar claro para vocês, ó, a filosofia clínica não tem padrões de normalidade, tá? Ela não tem modelos de mente. Isso é muito importante, isso talvez é uma das grandes diferenças da filosofia clínica para outras áreas. Psicologia, né? As pessoas geralmente falam, mas qual a diferença da filosofia clínica para a psicologia? Bom, uma das grandes diferenças já começa por aí. Aqui não se aceita nenhum modelo mental. Ego, não, esquece essa. Tem gente que não tem ego, tá? Tem gente que tem uma cabeça tão diferente que a sua, e você só vai conseguir chegar até lá se você se desprender dos seus preconceitos, né? Tem gente que trabalha, que tem a sua estrutura mental, a gente usa esse termo, de maneira absurdamente diferente. Mas você só vai perceber e adentrar essa estrutura se você realmente, como eu falei, se desvestir dessas predisposições, né? Não há modelo de mente, não há patologização. Não é que a filosofia diga que nenhuma doença existe, não se trata disso. A filosofia não veio para sobrepor ou contrapor outras áreas, né?
O Lúcio costuma dizer que a filosofia tem suas flores e suas ervas daninhas. A psiquiatria, a psicologia tem suas flores e suas ervas daninhas. Então não se trata de uma briga de áreas aqui, tá? Mas é um olhar. Já que a gente, olha, vamos voltar lá para o começo da aula. O que significa clínica, gente? Clínica significa um olhar profundo, olhar para o outro. E não é isso que acontece, né? Ou parece que não é isso que acontece, a gente carrega muitas predisposições. É claro que existe a psicologia transpessoal, existe muita coisa na psicologia que já trabalha nessa linha. A própria psiquiatria, eu sei disso, tem vários e vários psiquiatras que tentam ter essa visão que eu estou colocando para você, de partir sempre do outro, de tentar não colocar, não agendar as coisas lá. Com certeza, isso existe em todas as áreas. É só um ponto, como que eu posso dizer, crucial aqui que eu estou reforçando, tá? Não se aceita patologizações pela própria ideia de que depressão, não há duas depressões iguais, então a palavra depressão, ela mais atrapalha aqui do que ajuda, né? E havendo então o quê? Se não há nada disso, o que há, professor? Há uma representação de mundo que originam maneiras singulares de existência. Eu vou repetir. Há uma representação de mundo, porque o mundo é representação para cada um de nós. Cada um de nós tem uma representação de mundo, tá? Que origina maneiras singulares de existência. Não há duas estruturas de pensamento igual. Durante a nossa vida, a gente vai criando, através dos nossos valores, das nossas verdades, das nossas experiências, né? Então, imagina que eu falo para vocês assim, ó, não existe nada como amor de mãe, né? E alguém que está ouvindo isso é justamente uma pessoa que a mãe abandonou ela, entendeu? Isso, então, ou seja, essa frase, isso que eu tenho como verdade não serve a esta pessoa. E assim a gente pode dar inúmeros exemplos, inúmeros exemplos. A filosofia nesse sentido, a filosofia clínica nesse sentido, ela tenta dizer que o homem é a medida mesmo de todas as coisas, mas não no sentido relativista de sofista, mas o homem é a medida de todas as coisas porque cada um de nós se relaciona com o mundo e ao se relacionar com o mundo significa o mundo. A gente pega coisas às vezes de ao redor, outras vezes de longe, outras vezes internas, mas como você se relaciona com o mundo é uma maneira única. E um terapeuta, para conversar com a sua psique, para conversar com o que a gente chama de estrutura de pensamento, ele deveria partir somente da sua estrutura. Por isso que se a gente vai definir a filosofia clínica, a gente diz que ela é um ramo terapêutico extremamente personalista. Ela realmente tenta se adaptar a você. Eu vou te dar exemplos, tá? Como filósofo clínico, a gente pode atender, você pode atender tanto num consultório, como você pode atender numa igreja, você pode atender caminhando. É muito comum filósofos clínicos atenderem as pessoas caminhando. Não se fala paciente, tá? O filósofo clínico ele tem um partilhante, porque como não há patologia, não há doença, não há um paciente, há um partilhante que irá partilhar alguma coisa contigo. E nesse processo, nessa caminhada, nesse encontro com o partilhante, o filósofo clínico ele vai deixar o partilhante falar e a partir disso, da fala do partilhante, da história do partilhante, é que ele vai construir o que é a estrutura, ele vai colher, melhor dizendo, o que é a estrutura de pensamento daquela pessoa, usando como arcabouço toda a história da filosofia. Vou tentar mostrar na prática aqui como isso funcionaria, tá? Então, como eu disse, a grande questão aqui é o que sobra. O que sobra é isso aqui, ó, uma representação de mundo extremamente singular. É possível adentrar ao mundo do outro? Isso é possível? Sabe, será que a gente pode... É difícil adentrar, eu estou dizendo isso porque é difícil adentrar ao nosso mundo, né? Eu gosto muito dessa poesia do Fernando Pessoa e ela está aqui para a gente entender a complexidade humana. O Fernando Pessoa diz, a minha mente é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tange e range, cordas, harpas, timbalês e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia, ou seja, com uma complexidade de sons, de timbres, né? Então, quem você é? Você é uma complexidade, uma singularidade. Vocês sabem, vamos ser sinceros aqui, qualquer um de nós, por exemplo, sentando com um psicanalista freudiano, provavelmente você, se ele traz um catálogo de patologias freudiano, difícil que dessas 50 e tantas pessoas que aqui presentes estão, né? 63 pessoas, dificilmente nenhum de nós
sairia ileso de alguma patologia. E até onde essa patologia, esse nome de uma nova doença, uma nova síndrome que agora você sabe que tem, segundo as patologias freudianas, por exemplo, até onde isso te ajudaria? Até onde isso realmente falaria sobre você? O Lúcio tem palestras muito provocativas vocês já entenderam que isso aqui, por exemplo, está na oposição total à autoajuda, na oposição total ao coaching, por exemplo, porque aqui não se pressupõe sucesso, estabilidade. O Lúcio ele diz basicamente que há pessoas, por exemplo, que quando chegam ao consultório e o filósofo colhe tudo através da historicidade, eu vou falar desse processo, o que se descobre é que, por exemplo, a depressão dessa pessoa veio como um processo, entre aspas, de cura. O Lúcio já deu palestras, por exemplo, e começou as palestras dizendo assim, ó, o alcoolismo salvou muitas vidas. Aí você diz, meu Deus, como que o alcoolismo salvou muitas vidas? Porque há pessoas, isso ele diz por causa da clínica, né? Ele faz 30 anos que ele atende pessoas, ele diz, porque há pessoas que se não fosse o alcoolismo como pilar para ele, não sei, se maltratar, agarrar ali, se não fosse isso, ele poderia ter tirado a própria vida. Depois do alcoolismo, ele conseguiu, depois de 2, 3 anos, 10 anos de alcoolismo, ele conseguiu sair desse processo. Mas ele só conseguiu não retirar, às vezes, a própria vida, aquela pessoa, na estrutura de pensamento dela. Claro que isso não é uma receita, isso não serve, cada caso é um caso único, tá? Só estou tentando quebrar um pouquinho os predisposições que você tem. O que a filosofia faz claramente é quebrar todos os nossos telhados e deixar a gente absurdamente inquieto. Eu não sei como está aí, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar, como está sendo. Eu lembro a primeira vez que eu assisti uma conferência do Lúcio na UFMT e a minha reação basicamente foi a palestra inteira assim, dele. Esse cara aí tá viajando, não pode ser. Como que ele está quebrando tudo isso que eu tenho como predisposição de cura, de verdade, sabe? A minha axiologia, né, os meus valores, como eu não vou colocar isso no outro? Sabe? Como que eu vou me dispor de tudo isso? Mas o que está por detrás dessa tentativa é um extremo respeito, alteridade, outridade, um respeito à vida do outro, entende? Quando a pessoa vai atender alguém, né, existe todo um parâmetro ético, tá? Assim como o médico, existe, por exemplo, um contrato, vamos dizer, todo filósofo clínico, ele tem que assinar lá as condutas éticas, são várias, né? Então, sim, a gente tem pressupostos de realidade, de prática que tem que fazer, mas a partir do momento que você vai olhar na visão do outro, você tem que realmente tentar partir do que ele é e não do que você acha que é o certo. Senão uma pessoa religiosa, ela vai começar a achar que o outro precisa de religião, meio que inconscientemente, né? Você pega um ramo da terapia chamado logoterapia, acho que muita gente conhece, né? A ideia aqui do sentido, né? O Viktor Frankl lá, a ideia a vida tem que ter sentido, e é esse sentido que faz diferença. Quem não tem um sentido na vida, né? Como diz o Nietzsche, quem não tem um porquê, não consegue viver a vida bem. O Lúcio diria, não, há pessoas que não têm nenhum sentido na vida e vivem muito bem. Tá? Talvez você não, mas há pessoas que vivem muito bem. Há pessoas que vêm aqui para buscar, né, é um dos tópicos que a gente vai ver, a questão da busca existencial. Há pessoas que vêm aqui para passeio. A fauna e flora humana, nesse sentido, ela é extremamente vasta. E quando você encontra uma pessoa, e mesmo que inconscientemente, você está colocando ali que o que falta naquela pessoa é perspectiva, é busca, você está, na verdade, é quase um estupro de alma, de psique. Você está colocando os seus pressupostos. O problema é o quanto isso pode, além de você estar tapando para enxergar a pessoa, você já não enxerga ela, você está castrando, né, a possibilidade de se construir algo a partir do que ela já tem como experiência de vida. E como funcionaria isso? Como funciona a clínica? Então vamos lá. Primeiro, quando eu falo de clínica, né, aqui nós temos 3 conceitos simples da clínica em si. Há muitas maneiras de ensinar a filosofia clínica. Eu já vou mostrar a tabela. A filosofia clínica ela usa uma tabela com mais de 30 tópicos, né, que são retirados da história da filosofia. E esses 30 tópicos, eles conversam entre si, formam palavras e vão aí ao infinito para a gente, através disso, entender como as pessoas
se estruturam, né? Como funciona a estrutura de cada um de nós. Então, eu já falei, só para deixar claro, antes de eu falar sobre os 3 conceitos básicos de filosofia, aí, introdutórios de filosofia clínica, né? A questão do que a gente chama de exame de categorias, né? A relação do sujeito com o mundo, a estrutura de pensamento, né? O que o mundo habita em nós, e os submodos. Mas antes de eu falar desses 3 conceitos mais básicos, eu só quero deixar claro, ó. Primeiro, a filosofia, portanto, ela, na prática, não trabalha com paciente. Quem chega até a filosofia clínica é um partilhante. Ele vai chegar até a filosofia clínica. Alguns assuntos importantes, antes de eu falar disso aqui, ó, tá? Antes de eu explicar como ela funciona na prática. Opa. Primeiro, tá tudo bem? Respondam aí para mim. Estão acompanhando? Quem que busca filosofia clínica? Todo tipo de gente, tá? Você atende desde adolescentes a idosos, pessoas formadas em filosofia, pessoas que são analfabetas. Não há a menor restrição, tá? A filosofia clínica atende todo tipo de pessoa. E como que acontece? A pessoa vai até a clínica, né? Ela conhece, ela é indicada a algum filósofo clínico, muitas vezes ela é obrigada aí, a gente sabe disso. Muitas vezes a pessoa, a família, né, o pai manda, empurra o filho, a mulher empurra o marido, então ele chega até a clínica. Geralmente, quando alguém chega até a filosofia clínica, na maior parte das vezes já passou por todas as coisas, já foi em tudo que é terapeuta, já conhece a psicologia, já foi em vários ramos de terapia, né? E ela chega geralmente com o que a gente chama na filosofia clínica de assunto imediato. Isso é bem importante. Todo mundo chega na filosofia clínica com um assunto imediato. Então, a Maria chega lá e diz assim, ó, eu estou aqui porque eu não estou conseguindo produzir, eu não consigo, sabe? O meu problema é que na minha vida profissional eu tenho um problema de procrastinação mesmo, e aí por isso que eu estou aqui, porque essa procrastinação ela me leva a ficar triste, a depressão, a perder o sono, porque eu não cumpro as minhas metas, a Maria diz. Ou seja, esse é o assunto imediato, é o que levou ela à clínica. É isso que vai ser trabalhado pelo filósofo? Não, tá? Por quê? Porque, às vezes, o assunto imediato não é o que realmente é o problema, é a questão naquela pessoa. O que realmente é a questão, o que vai ser trabalhado, a gente chama de assunto último. E geralmente não é a mesma coisa que a pessoa falou no primeiro encontro. O que ela fala no primeiro encontro com a clínica, com o filósofo clínico, é o que a gente chama de sintoma, né? Então a pessoa está com dor no pé, sabe? Mas às vezes a dor no pé é porque ela está com uma hemorragia, entendeu? Então ela tem que tratar a hemorragia, não é a dor no pé. A dor no pé é consequência. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é que essa pessoa, ela junto com o filósofo clínico, ela vai ser convidada a contar a sua historicidade. Não é muito diferente da psicologia nesse sentido. A historicidade, esse nome é importante, porque o filósofo clínico não vai se ater a se essa história é real ou não, sabe? Por quê? Porque quem fala, fala de si. Olha, você pode sentar comigo e falar sobre futebol. Dependendo quantas horas, se você ficar 1 hora falando sobre futebol, que é uma coisa que você gosta, se você ficar 1 hora falando sobre futebol comigo, eu com certeza vou colher várias coisas da sua estrutura de pensamento. Como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. Então não importa muito se essa historicidade é correta ou não. A gente vai tentar fazer isso, o filósofo tenta fazer a acolhida da historicidade através de uma cronologia o máximo possível. Então o filósofo vai chegar lá e dizer para o partilhante, me conte a sua história. Olha só que interessante, o filósofo clínico nunca vai chegar e falar o que você está sentindo. Porque se eu falar o que você está sentindo, eu estou jogando para a questão sensorial. E às vezes para aquela pessoa a questão sensorial não é importante. Há pessoas que não se ligam com o corpo, por exemplo. O corpo para elas quase que não existe. Ela só percebe que existe o corpo quando ela vai no médico, né? Então, quando eu digo assim, como você está se sentindo, isso eu estou agendando. Nós, na filosofia clínica, chamamos de agendamento. Eu estou colocando lá o que eu quero e não o que a pessoa está trazendo. Eu já não estou enxergando a pessoa em si. Se eu falar para ela, o que você lembra da sua infância? Olha, eu estou trazendo a questão da memória, né, como era a sua infância, eu estou trazendo a questão visual, ou seja, o filósofo clínico ele tenta não colocar nenhum desses pressupostos. Você se sente bem
Você está feliz? Tudo isso eu estou agendando. Eu estou colocando para a pessoa que o mais importante é ela estar bem, ou ela... Para aquela pessoa, às vezes, não é. Então, como que a gente consegue não agendar, não colocar, e sim acolher? Nós chegamos e dizemos, olha, me conte a sua história. Só. A pessoa, nesse primeiro momento, ela vai falar. Ela vai contar a história dela da maneira que ela quiser. Há uma história, por exemplo, uma partilhante, ela não conseguia falar. A vida dela era muito doída, uma senhora. O que ela fez? Ela fazia tricô. E aí falou, olha, traga o seu tricô. E através do tricô que ela fazia, tapetes, ali ela foi contando a história dela, usando aqueles objetos. O filósofo clínico pode ouvir a história do partilhante da maneira que o partilhante quiser. Alguns contam através de poesias, outros realmente, né, boa parte conta a sua biografia mesmo, da maneira que consegue. Então começa na infância, eu nasci em tal lugar, a pessoa vai contar da maneira que ela quer. As palavras que ela vai escolhendo é o que o filósofo clínico vai conseguir pegar. Eu já vou mostrar como ele vai montar, vai conseguindo montar o que é a estrutura de pensamento. Com o que a gente passou na nossa vida, a gente foi montando conceitos e a gente tem como uma grande estrutura, que é o que a gente é. Essa estrutura tem pilares. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que não se relaciona com a religião em geral. Né? Para você, a religião não faz a menor diferença. Mas há pessoas que a religião, né, e aí é o tópico da axiologia, os valores, é um pilar dentro da estrutura de pensamento dela. Se você mexe nesse pilar porque você acha que a religião é ruim ou que a religião aprisiona as pessoas, que é os seus pressupostos, né? Ou o contrário, se você acha que a religião é importante, porque a religião é que traz ética, a religião, e você tenta colocar esse pilar à força dentro de uma estrutura de pensamento, e se você for filósofo clínico, talvez você até consiga isso, você pode causar um estrago muito grande. Por isso a tentativa de não colocar nada. Nesse primeiro momento, o filósofo clínico só escuta. Quantas sessões? As sessões geralmente duram de 50 minutos a 1 hora. Quantas sessões demora para uma pessoa contar a história? Olha, há casos de 6 meses. No meu caso, eu demorei, se eu não me engano, 5 sessões, né, para contar a minha história. Eu sou muito detalhista. A maior parte das pessoas conta em 2, 3 sessões. Eu contei em 6 sessões, né, a minha clínica. Então, a pessoa vai lá, começa e continua tocando. Contando a história da vida dela. Sim, as primeiras sessões são praticamente isso. O filósofo clínico ganha o seu dinheiro ali para atender, para somente ouvir. Mas não pense, olha, eu estou ganhando, eu sento lá, escuto e você me dá 100, 200 reais. Mas eu estou colhendo coisas muito, mas muito importantes. Quando eu for trabalhar com as questões dentro da estrutura de pensamento do partilhante, eu vou ser muito, mas muito eficaz. Porque colhendo o que ele trouxe para mim, eu sei exatamente o que funciona e como funciona a estrutura inteira. É como se eu conseguisse ver, depois de um tempo de clínica, o filósofo ele consegue montar a estrutura de pensamento da pessoa e quando ele vai tentar ajudar ela, ele sabe exatamente como falar, da maneira que falar, para mostrar para ela o que de fato está acontecendo. É como se fosse uma grande lupa, né, para entender, olhar o que está acontecendo ali, tendo em vista, como eu falei, não levar pressupostos, né, o que é bem difícil. A gente sabe que é muito difícil, é impossível não colocar nada. Só o fato de estar na frente de uma pessoa já é um agendamento, eu já estou colocando algumas coisas ali. A gente tenta fazer o menor possível como filósofo clínico, né? E aí tudo começa com o exame das categorias. O que são os exames das categorias? São o Ortega y Gasset, o filósofo, né, espanhol muito famoso, ele vai dizer aí que o homem é ele em suas circunstâncias. Então, você está no mundo no século XX dentro das suas circunstâncias. Mas como eu me relaciono, né, com o mundo em geral, isso é uma coisa particular, mas tem a ver com o mundo em si. E principalmente, como o Schopenhauer vai dizer, tem a ver com como eu represento, já que o mundo é representação. Tá? O mundo é representação. Então, falando dos exames das categorias. Os exames das categorias eu vou colocar como os 3 conceitos iniciais. Entendam, é a mesma coisa que está um psiquiatra aqui falando sobre o que é psiquiatria para quem nunca ouviu falar. É muito vasto. Esses 3 conceitos iniciais é uma metodologia que eu estou usando para começar a falar de filosofia clínica, porque se eu começasse a usar termos técnicos, ficaria muito complexo. Tá? Mas isso aqui não arranha, não é 1% da filosofia clínica. Uma pessoa, para ser formada em filosofia clínica, pode demorar 5 anos
de processo acadêmico. Então, assim, é uma coisa muito vasta. Eu só estou introduzindo as coisas, tá? E para isso a gente tem que fazer certas restrições aqui e trazer o mais simples possível. O que é os exames das categorias? Primeiro, a gente vai tentar perceber qual é a relação daquele sujeito com o mundo, tempo, local e espaço. Há pessoas, por exemplo, que na clínica, você percebe na clínica que ela vive no passado. Ela ainda não vive no presente, né? Principalmente pessoas mais velhas. E não há nada de errado nisso, entenda, não há nada de errado. Pare com esses chavões, sabe? Você tem que viver o presente. Não, isso é para você, meu amigo, não é para os outros. Sabe? As pessoas podem viver do jeito que elas quiserem. Não é você que sabe como ela deve viver. Então ela pode viver no passado, tem pessoas que vivem no futuro, elas não vivem agora. Toda a vida dela está ligada ao que ela vai viver. E não há nada de errado nisso. É a maneira dela de ver. A gente não pode partir isso como errado. Aonde essa pessoa vive? Tem pessoas que, cara, o espaço, o corpo dela, há uma conferência muito boa que eu posso passar para vocês, do Lúcio, que ele faz para um grupo de médicos também lá em Lisboa, chamado Corporalidade dentro da Filosofia Clínica. Nessa conferência de 2 horas, que tem no YouTube, tá? O Lúcio, ele mostra como existem vários tipos de corpo. E um dos erros, talvez, do médico é pensar que todo mundo tem esse corpo, né? Cabeça, ombro, joelho, pé, é esse que é o corpo. Não, cara, tem gente que tem um corpo absurdamente fragmentado. Sabe? O corpo para essa pessoa é o carro dela, é a casa dela, isso faz parte do corpo dela. Se alguém bate no carro dele, se alguém arranha o carro dele, dói nele, cara. Isso dói nele, porque aquilo faz parte. Dentro da maneira que ele se relaciona, a estrutura de pensamento, ele abarcou isso. E não há nada de errado nisso. As pessoas são muito diferentes. Então, o primeiro ponto é exame de categoria, onde você, através do que a pessoa vai falando, você vai colhendo tempo, espaço e local. Sabe? O que eu posso resumir dizendo o seguinte, é as circunstâncias que ele habita. Há pessoas que habitam de maneira absurdamente diferentes. E só isso já vai dar para você vai se localizar um pouquinho a pessoa. Você vai perceber onde ela está. Não onde você quer que ela está, né? Mas onde ela está em si. O segundo ponto seria a própria estrutura. Como se colhe? Olha, se o primeiro ponto é colher através do que ela fala, como que se colhe isso, professor? Então a pessoa diz assim, olha, a vida é muito injusta, cara. Ela tá lá na clínica, ela fala, a grande, assim, acho que a vida é muito injusta. As pessoas boas mesmo, elas só sofrem nessa vida. Se ela fala isso na clínica para você, ela está mostrando primeiro valores, axiologia, é um tópico importante para ela, né? Justiça, as pessoas sofrem injustiça, e ela está mostrando a relação e a visão que ela tem de mundo. Qual que é a visão? Como ela vê o mundo? É isso que ela está mostrando para você. Se ela fala isso uma vez rapidamente, talvez nem seja tão importante, mas se você pega a clínica da pessoa e ela fala isso, você percebe como ela localiza isso dentro da estrutura dela de várias maneiras e como isso se torna um pilar na visão dela, como ela vê, através desse pilar, o mundo é injusto. Você está começando a perceber como ela se localiza, espaço, né, tempo e local. Então, como ela vê o mundo como um lugar hostil, como algo injusto. Não tem nada de errado nisso, repito, é a maneira única dela, isso vai conversar com outras coisas, é claro que eu estou falando um exemplo simplista. Outra coisa que é colhida, né, como eu falei, é a estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento, a EP, como a gente chama, é tudo que habita em nós. Então, o primeiro tópico está ligado a como você habita no mundo. Tem pessoas que o mundo inteiro é a cidade dela, tem pessoas que o mundo inteiro é a família dela, tem pessoas que o mundo inteiro... Isso é o primeiro tópico ali, tá? O mundo inteiro é elas mesmas. Tem pessoas, por exemplo, que quando elas querem fazer uma mudança na vida delas, elas sempre fazem o quê? Alguém tinha escrito alguma coisa. Quando ela quer fazer uma mudança, a primeira coisa que essa pessoa faz é observar as pessoas que estão em volta. É a primeira coisa. Opa, Lúcio Pachter, tá? Eu já vou falar mais dele aqui e vou passar coisas no próprio grupo também. Então, assim, há pessoas que quando eles querem fazer uma mudança na vida delas, o que ela faz é observar quem está em volta. E ela observa, olha, mas fulano faz isso, mas ciclano, ele venceu o desafio do trabalho dele. E esse olhar para fora vai fazendo ela mudar. Tem pessoas que não, sabia? Há pessoas que não olham para nada. A única maneira dela fazer qualquer mudança é olhando para si mesma, porque ela habita muito mais dentro de si, não fora. E a filosofia clínica trabalha com um termo muito interessante, assim, para simplificar para vocês, que é o termo Google interno.
como o Google, sim, como muitos de vocês estão pesquisando lá no Google agora, e Lúcio Pachter, estão pesquisando o que é filosofia clínica, o que é, né, você vai lá no Google e coloca qualquer coisa, o Google te dá uma resposta. Você tem um Google dentro de você. Quando você se depara com uma coisa, com um evento, o que você faz é muito rápido, isso é jogar isso para dentro e analisar no que você já tem, suas experiências. É incrível como a mesma experiência pode ser totalmente diferente. Então, a pessoa fala, olha, e aí, meu amigo, quando acabar essa quarentena, vamos ir pescar? Vamos pescar? Tem gente que quando eu falo, vamos ir pescar, ela pensa assim, não, cara, pescar é muito chato, eu já fiz isso com meu pai. Olha o que ele lembra, ele joga no Google dele, pescar, aí aparece algo chato, parado. Não. Tem pessoas que falam, pescar, ele joga no Google interno, vem as fotografias existenciais dele pescando, vem ele da natureza, isso, pescar é legal. E só que o Google interno de cada um de nós funciona de maneira absurdamente única. Tem pessoas, assim, não sei se vocês estão me compreendendo, né, me respondam no chat se eu estou sendo claro aqui. Tem pessoas, por exemplo, que o Google existencial dele, né, é um Google por imagem, ele trabalha só por imagem. Tem gente que trabalha, que não é imagem, tudo que pesquisa no Google dele vai para o shopping lá, tudo vai para a questão de preço. E não tem nada de errado nisso. Então, estou sendo claro? É isso que a filosofia vai tentar encontrar no segundo tópico aqui. EP, estrutura de pensamento é descobrir o Google interno. E como que se descobre o Google interno? Se descobre através da EP. Isso aqui é um pouco do que a filosofia trabalha, né? Os tópicos de estrutura de pensamento. Eu já vou falar dos submodos. Ó, os tópicos de estrutura de pensamento são aonde você vai buscar. São como gavetas que você vai colocando as frases, as coisas que as pessoas vão falando na clínica para entender como isso aqui funciona, né? Então são 30 tópicos. Todos eles estão ligados à história da filosofia. E para você fazer filosofia clínica, você tem que conhecer a história da filosofia profundamente, né? A própria formação em filosofia clínica estuda esses tópicos arduamente, né? Como o mundo me parece, uma questão fenomenológica, né? Como vai dizer o Schopenhauer lá, o mundo é representação. Então, como o mundo me parece, que é o que eu estou falando agora. O que você acha de si mesmo? Olha só, o que você acha de si mesmo? Sensorial e abstrato, emoções, os filósofos falam tanto sobre as emoções, prejuízos da pessoa, né? Os agendamentos do intelecto, ou seja, aquilo que a pessoa colocou, agendou para o futuro dela, né? Os termos, tem pessoas que trabalham pelo universal, tem pessoas que trabalham pelo particular, tem pessoas que trabalham pelo singular, e por aí vai, né? O termo busca, por exemplo, eu tenho o tópico busca muito forte, então eu estou sempre buscando, né? Já busquei em várias instituições, algumas espirituais e tal, e isso é porque o tópico busca dentro de mim é muito forte. São 30 tópicos. Aí você vai falar, professor, poxa, você falou que tinha toda essa liberdade, agora tem uma caixinha aí, ó, 30 tópicos só? Como que isso aí vai dar o infinito? Como que isso vai respeitar a pessoa? Aí que tá. Esses tópicos, eles vão ser elegidos primeiro a partir do que a pessoa fala, né? Tem gente que não tem busca, como eu falei. Isso aqui, ó, só vai aparecer a partir do momento que a pessoa vai contando a história dela. Algumas pessoas vão ficar com 3 tópicos, 5 tópicos, 6 tópicos, que é o que a gente chama na filosofia clínica de pessoa com EP pobre. Mas entenda, EP pobre não quer dizer que é ruim, tá? É só que é uma EP com pouco coisa para trabalhar. Então, ela conta toda a história dela, você percebe que para ela é uma questão emocional, as emoções é que movem ela. Depois ela contar a história dela, eu vou te falar das várias etapas da historicidade. Você percebe que ela tem uma busca, ela funciona muito por estrutura de raciocínio, ela tem uma questão da axiologia, né, da axiologia dos valores. E isso é o que manda no EP dela. Isso seria uma estrutura de pensamento. Mas claro que não funciona assim, é muito mais complexo. Por que são 30 tópicos e mesmo assim dá o infinito, gente? Porque eles conversam. Isso aqui é um alfabeto, eles formam palavras. Quando você vai colhendo a EP da pessoa, isso aqui vai ao infinito quase, porque a ação dela está ligada à axiologia, que é ligada à semiose, mas que se fundamenta nas paixões. Cara, entenda, quando você vai colhendo através da historicidade, né? O filósofo clínico, muitas vezes no começo, ele tem que transcrever tudo o que o paciente fala, para assim ir colhendo o que essa pessoa falou, né? Não deixar nada de fora. O filósofo clínico, ele não dá conselhos. Você vai ver aqui, não se trata de dar conselhos. Ele
Ele não vai, sabe, chegar e dizer, faça isso. É muito mais profundo que isso. Ele vai realmente, de uma maneira minuciosa, colher a estrutura de pensamento da pessoa. A partir desse processo, ele vai colher ali. Como eu falei, isso aqui parece que são só 30 tópicos, mas eles dialogam entre si e por isso eles vão ao infinito, né? Qual que é às vezes para a pessoa, o que é mais importante para ela é o papel existencial, sabe? É aquela pessoa que vive assim, ó, pensando na lápide, no que vai estar na lápide dela, sabe? Ela vive pensando no epitáfio, assim, qual foi o papel existencial. Aí, esse papel existencial dela tá ligado ao quê? Olha, tá ligado especificamente à axiologia. Então, esse papel existencial dele tá ligado a valores. E esses valores são valores religiosos, entende? Então, isso é um pilar. Você consegue ver na historicidade que isso é um pilar. Se eu for conversar com essa pessoa, eu vou conversar com esse pilar. Não importa o que eu for fazer lá dentro, eu vou entrar por esse pilar. Isso é uma maneira muito simplória de dizer, né? É muito mais complexo que isso. Eu recomendo... Olha, deixa eu pegar aqui. Eu recomendo... Vamos sair daqui um pouquinho, vamos voltar para ver... Olha, vamos pensando nas dúvidas aí, tá? A gente já está terminando. Uma coisa que eu recomendo esse livro aqui, ó. Já falando, ó. Esse livro é muito bom, tá? Compêndio de Filosofia Clínica, Caso Nina. Por quê? Porque ele é o único livro que eu conheço que ele é um caso clínico do começo ao fim, tá bom? Ele é um caso clínico do começo ao fim. Então, uma pessoa que foi atendida, né? Você tem... O filósofo clínico, ele trabalha com depressão, com pessoas que perderam, sabe? O cara perdeu a mulher, os filhos, e ele já não tem nenhum sentido a vida dele. E ele vai até o filósofo clínico, e o filósofo clínico vai fazer o quê? Vai colher toda a historicidade. O filósofo clínico precisa ouvir as partes pesadas, precisa ouvir a dor, ele precisa mexer na dor? Não, cara. Porque o cara vai contar o que ele quer, ele não precisa falar de dor, não necessariamente a gente entra naquela ideia do trauma, toda a questão é um trauma de infância. Não, para algumas pessoas sim, para outras não, sabe? Como que o filósofo clínico vê os sonhos? Depende. Para algumas pessoas os sonhos podem ser muito importantes, porque se ela traz os sonhos para o terapeuta, é porque para ela é importante. Para outras pessoas o sonho pode não significar nada. Esse livro é bem legal, tá? Chama Compêndio de Filosofia, Caso Nina. E é um caso, claro que os nomes foram mudados, né, por respeito à pessoa e tudo, mas aqui você tem um caso clínico. Eu já vou dar algumas recomendações de livros aí de filosofia clínica para vocês adentrarem um pouco a esse mundo aí da filosofia clínica. Falta o último tópico. Então, ó, o primeiro tópico eu já falei, que está ligado a como a pessoa se localiza, espaço e tempo. O segundo tópico, 3 conceitos essenciais para a filosofia clínica, tá? São a estrutura de pensamento que vai ser colhida aqui. E o terceiro ponto é como a pessoa lida com o mundo. Então, vamos lá. Como a pessoa se relaciona com o mundo, né? Como ela vê o mundo, o tempo, o local que ela está. Perceber isso para conversar com ela dentro do local dela, né? Como funciona a estrutura dela, os pilares, o que é importante. E os submodos. Os submodos são como a pessoa resolve, como ela já resolve. Como ela resolve os conflitos dela, né? Todos nós temos conflitos. Às vezes até os conflitos, eles são a raiz de muitos problemas. Algumas depressões, que a gente chama de depressão, quando você colhe a estrutura de pensamento da pessoa, você percebe o quê? Você percebe que, na verdade, o que está acontecendo é um conflito entre 2 pilares. O pilar da vamos pegar para o mais comum, né? O pilar da racionalidade, pensamento racional, está em conflito com o pilar das emoções. Então, a menina conheceu um cara e ela está apaixonada pelo cara. Então, essa é uma paixão que ela nunca viu na vida dela. Mas ela é muito racional. E o cara, todo mundo diz para ela, ele não presta, cara. Esse cara é isso, é aquilo. E agora? Nós temos um choque dentro da própria estrutura dela. Esquece o mundo e o que o mundo tem a dizer. Se você pensou aí, ela não pode, né? Você já pensou, ela vai se ferrar, ela não deveria. Você já está colocando as suas questões, meu amigo, não a questão dela. Como aquilo conversa com ela. Aí a gente vai perceber na clínica longa, um processo, né? Como funciona para ela esses 2 pilares, qual é mais importante. O filósofo clínico, com o tempo, ele consegue até ver qual desses 2 pilares que vai vencer a batalha e como apaziguar isso, ou conciliar isso, ou como isso vai se desfazer, se isso vai causar... E assim, a queda de um pilar, às vezes, pode fazer uma reestrutura, a pessoa
Um filósofo clínico pode até mudar de pilares, se você está entendendo o que eu estou dizendo, mudar pilares na estrutura de pensamento, se ele quiser. É claro que isso é uma coisa muito delicada, já muito problemática, muito profunda. Então, assim, por isso que, para ser filósofo clínico, a formação é tão demorada. Já vou falar da formação aqui justamente por causa disso, porque é uma coisa eticamente muito delicada, né? Então, o terceiro tópico aqui é como a pessoa resolve. E a gente vai usar isso para ajudar a pessoa. Aqui estão os submodos, que também são, no caso, 32, tá? E eles conversam entre si. Aqui você entende, ó, pessoas que resolvem por inversão. Isso é muito interessante, cara. Então, como que ela resolve? Ela tá com conflito e ela fala assim, cara, que droga, velho. Eu tô brigando com a minha mulher aqui, eu acho que esse casamento não vai pra frente. E aí, você sabendo dentro dela lá, você já percebe que ela trabalha por inversão, cara. Então, o que ela faz? Ela pensa assim, olha, mas também minha esposa, né? Depois que passa ali, às vezes, a raiva, o que a pessoa fala, a esposa tá cansada, ela tá brigando comigo, mas na verdade ela tá mal. Se eu estivesse no lugar dela, trabalha por inversão. É assim que ele resolve. Isso, claro, ele resolve. Não sou eu que estou falando que ele tem que fazer isso, mas ele resolve assim. Eu consigo perceber na própria estrutura dele. Tem gente que faz por atalho. É muito interessante o atalho. Tem pessoas que, na estrutura de pensamento, ele resolve por atalho. Ele nem sabe como ele fez, cara. Não há nada de errado nisso. Você pode usar atalhos e ajudar a pessoa. Tem gente que resolve por busca, por roteirização. Aqui você vai encontrar quais são o que a pessoa já usa, novamente. Ela usa, não é assim, dessa maneira simples assim. Ela usa misturando eles. Ela usa isso aqui e você vai conseguir ajudar ela a partir disso e às vezes até colocar uma coisa nova, né? O filósofo clínico aqui ele pode usar dentro dessa tábua alguma coisa que ele acha que a pessoa não descobriu, mas que tem a ver dentro da estrutura dela e ajudar ela a resolver um problema, ou o que seja. Então a filosofia clínica ela não tem pressuposto, por exemplo, nesse sentido de felicidade. Sabe como eu falei, algumas depressões... Olha, eu gosto muito de uma frase do Toré, um filósofo que eu gosto bastante, né? O Toré, ele diz assim, às vezes é preciso estar doente, ficar doente. Às vezes um processo de depressão, eu sei que eu estou falando para médicos, né? Isso é complexo, mas às vezes um processo de depressão, uma doença, ela funciona como cura, sabe? Uma depressão que a pessoa está passando ali, claro que há depressões que eu estou falando só não serve para nenhuma regra geral, mas aquela depressão é um processo de cura. A pessoa está percebendo que aquele emprego não tem a ver com ela, que aquele casamento não tem a ver com ela, que nada tem a ver com ela. E a depressão veio como um grito, dizendo assim, olha, você pode, isso não tem a ver com você, você está fingindo há muito tempo. E para essa pessoa, fingir é um problema. E ela vai para um psiquiatra, às vezes a primeira coisa que o psiquiatra faz é anestesiar esse processo. Entende? Esse seria o problema, assim, mais no campo antiético, né? Porque aí é o desrespeito à estrutura. A gente sabe desse problema. E o psiquiatra, ele não é culpado disso, porque ele tem pouquíssimo tempo, ele tem que atender muita gente. Entenda, não é uma acusação, né? Ele chega lá, chega uma pessoa, 15 minutos depois a pessoa quer uma anestesia e ele... Só que nesse processo, às vezes, ele está anestesiando ele está anestesiando uma coisa necessária. Né? Mas como que ele vai saber se é necessário ou não? Ah, meu Deus, demora. Não pode ser palpite, tá? Então, assim, já ficou claro algumas coisas importantes, né? Já ficou claro para vocês que o filósofo clínico, ele não dá palpite, tá? Ele não dá conselhos, ele não conduz a clínica, quem conduz é o partilhante, ele não dá a opinião dele, ele não pode dar a opinião dele, porque a opinião dele seria um processo antiético. É realmente um pensamento libertário, vamos dizer assim, individualista, não, mas subjetivista mesmo, porque ele vai tentar respeitar esse mundo do outro. Né? A vida, o caminho existencial com a outra pessoa tem. Tá? Então, não sei se ficou claro. Aí algumas contribuições, só para a gente encerrar, algumas coisas que eu queria falar dessa relação filosofia clínica e medicina especificamente. Tá? Então, assim, primeiro eu queria ver, tem alguma pergunta, alguma questão aqui? Tem algumas perguntas que geralmente surgem e eu vou falar delas aqui. Do sujeito, abordagem. Ai, papai. Ai. Aí, ó. Ossos do ofício aqui, ó. Quem que apareceu aqui, ó. Pega ela aqui, meu amor. Ai, senão ela vai derrubar as coisas aqui. Fazer o quê, né?
Vou tentar responder as duas perguntas que estão aqui, tá? Afirmamos que não seria... Rapidinho, gente. Deixa eu pegar aqui. Afirmar que todos possuem um Google interno. Ótimo, Daniel. Você entendeu a parada, você entendeu a coisa. Não sei se todo mundo possui esse Google interno. Não sei. Geralmente é uma maneira de dizer, mas pode ter gente que não funciona. Lá o que funciona é o Yahoo, é outra coisa. Não sei, entendeu? Isso pode acontecer. Afirmar que a pessoa possui o Google interno já é uma predisposição. Então, é uma linguagem, é uma maneira de dizer. O Google interno não é um pressuposto na filosofia clínica, tá? Não se pressupõe, talvez isso ficou mal entendido por culpa minha mesmo, mas a filosofia clínica não pressupõe esse Google interno como algo pronto em cada pessoa. Pode ser pessoas que não tenham isso. Pessoas que esquizofrenia, a gente chama de esquizofrenia, né? Pessoas que têm a mente mais fragmentada pode não ter, tá? Não ter Google interno e tá ótimo, não tem nada de errado, você não tem que meter Google interno lá não, tá? Por gentileza, uma vez que a fenomenologia também possui pressupostos singulares ontológicos do sujeito, com a abordagem filosófica passa a ser diferente da fenomenologia, ótimo, Mauro. Fenomenologia é um ramo da filosofia que não pressupõe, primeiro, a clínica, ele não pressupõe nada disso que eu estou falando, e ela é uma das abordagens. Então, assim, ó, vamos lá, vamos explicar a fenomenologia dentro da filosofia clínica. Nós temos uma obra fantástica, ó, que é essa obra aqui do José Maurício de Carvalho, tá? O nome da obra, não sei se você consegue ver aí, ó, o nome da obra é Filosofia Clínica, uma abordagem pela fenomenologia. Então, esse cara aqui, ele vai falar sobre a fenomenologia dentro da filosofia clínica. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a fenomenologia, ela só existe na filosofia clínica como opção mais viável de mundo, construção de mundo. Então, vamos lá. Se eu for olhar a questão de mundo, entre todas as perspectivas, eu vou preferir a fenomenológica, né? Eu não vou pegar a cartesiana, ou seja, eu não vou olhar para a pessoa e dizer assim, ó, essa pessoa ela é corpo e alma. Não, não vou. Eu não vou olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa aqui, ela é Spinoza, né? Ela é o corpo e tudo. Não, eu vou preferir olhar com um olhar fenomenológico, ou seja, não trazer um pressuposto de realidade, e sim a questão ontológica, como você colocou aí, da relação. Eu vou, quando analisar o ser humano no mundo, eu vou dar pressuposto à relação, entendeu? Isso é um pressuposto na filosofia clínica. A gente trabalha a fenomenologia no sentido de que, quando olha para o sujeito, não parte da verdade que o sujeito existe, o mundo existe separado, ou que existe só o sujeito e ele cria o mundo. Não, a gente analisa filosoficamente a relação. Isso é uma predisposição. Sim, isso pode limitar, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. Depois você me fala aí, Mauro, se ficou clara a questão da fenomenologia, tá? É uma pergunta um pouco mais técnica. Só para a gente terminar, algumas curiosidades, então. Algumas coisas entre filosofia clínica, só para encerrar, tá? Filosofia clínica e medicina. Essa relação, filosofia clínica e medicina. E eu penso que um dos porquês dessa relação é que o médico, ele tem um grave problema. Agora, um recado para você que está fazendo medicina, vai fazer... ou já fez medicina. Qual que é um dos grandes problemas? Repito, cada caso é um caso, né? Tudo. Mas uma das coisas que a gente percebe na maior parte dos casos é um problema do médico em ele criar a chamada casca, sabe? A casca. Então, assim, ele vai lidar com muita gente. Como que funciona isso? Ele vai lidar com muita gente e ele vai ver muitas histórias tristes. Às vezes, num dia só, morre. Imagine agora, na pandemia, quantos morrem na frente desse médico. E se ele realmente interagir, se ele tiver alteridade com todas essas pessoas, como que funciona isso? Ele vai ter a alma dele destroçada, né? Então, isso pode acontecer no médico. Então, o que ele acaba fazendo? Criando uma casca. Ele acaba ficando apático e ele começa a querer tratar só da doença e não conhecer o paciente. Então, para ele não se afetar a isso, ele começa a trabalhar o seguinte, ó, eu vou conhecer só a doença. Para mim, você chegou aqui, você é um câncer. Para mim, você chegou aqui, você é... Então, é uma maneira que o médico consegue não se afetar tanto. E a filosofia clínica, ela auxilia muitos médicos. Porque o que ela faz primeiro? O médico precisa da filosofia clínica? Pode ajudar? Claro, primeiro porque o médico trabalha com gente. Né? Você vai trabalhar, a não ser que você vá para biomedicina, mas você vai trabalhar com gente. Né? Então, o que você vai falar é lidar com a complexidade humana. E quando o médico chega ali, uma das coisas mais graves eticamente que ele pode fazer é desumanizar a pessoa que senta na frente dele. Né? Então, a pessoa que chega ali, ela chega com um olhar, com aquele olhar para o médico, e o médico olha para ela e vê uma doença. Isso é um processo de desumanização. Apesar de ser algo natural para ele tentar se proteger, o que o médico está fazendo ali é um processo já antiético.
Agora, o que a filosofia clínica pode ajudar é justamente em fazer você não precisar criar essa casca tão grande. Isso quem falou para mim foi um amigo meu que é anestesista, tá? Que é filósofo clínico, né? Então ele falou que ele fazia filosofia clínica exatamente por isso. Porque a filosofia clínica, ele fazia... Olha que ele era anestesista. Eu ainda perguntei para ele, cara, mas anestesista? Eu até entendo psiquiatra, né? Clínico geral, mas anestesista, filosofia clínica, ele falou, cara... Ele falou, Douglas, o que eu mais preciso é filosofia clínica, eu apago as pessoas. Eu tenho 15 minutos, 20 para fazer a pessoa confiar em mim, a vida dela. Ela aceitar com que eu apague ela. Entende? Como que eu faço isso humanamente? Às vezes é a última pessoa que ela vai ver. A filosofia clínica faz com que eu rapidinho perceba, encontre meios de conversar com aquela alma, sem eu entrar necessariamente na questão da inversão. A filosofia clínica, olha, para mim, se eu fazer a recíproca de inversão, se eu fazer o que a gente chama na filosofia clínica de intersecção, né, profunda ali, de troca, eu vou me sentir mal. Tem outras maneiras de você abordar, de você entender aquela estrutura de pensamento, sabe? E isso faz toda a diferença para um médico, mesmo tendo pouquíssimo tempo para fazer isso. A filosofia clínica, ela vai olhar para o humano, para o ser humano, sem nenhuma teoria prévia, como vocês viram aí, ou o máximo possível não ter predisposições. É como o Mauro mostrou aí, alguma tem, né, gente? É óbvio, ninguém está falando aqui que, meu Deus, é totalmente em branco. Claro, a gente parte dos tópicos, mas a gente tenta o menos agendamento possível, o menos possível de colocação de coisa. O médico pode usar isso para melhorar a sua semiótica com o paciente. Para não chegar um paciente e olhar e falar, mais um com as mesmas dores, isso aqui é tal coisa. Nesse processo, ele pode tirar e esquecer a subjetividade de cada um. Muitos erros médicos, né, a maior parte de erros pequenos, mas acontecem em clínicos gerais nisso, onde o médico ele realmente não olha para o paciente. Eu sei que, mas nesse pouco tempo eu daria a realmente fazer uma troca e olhar aquela pessoa como uma estrutura única de pensamento. O que acabou de sentar na sua frente é um ser singular, único, com uma história de vida, com amores, terrores, prazeres, dores que você não conhece e nem vai conhecer. E olhando para ele com toda essa alteridade, com toda essa ética, você respeitando, você pode colher pouca coisa, né? E a partir dessas coisas, realmente ter uma relação com a pessoa sem ter que necessariamente sofrer pelo que ela está sofrendo. Então é uma maneira profunda de entrar no mundo do outro e não precisar criar essa casca para quando isso voltar não te maltratar, não te machucar, porque os médicos sofrem muito, começam a se dopar porque realmente o processo da clínica e as pessoas, né, a morte, a dor, se aquilo é diário, e a maior parte dos médicos, né, claro, cada médico é um jeito aí, vai tentar criar umas cascas que vão acabar deixando ele um pouco não humano. Então a filosofia clínica, ela é muito procurada por médicos por isso, por ser muito livre, muito ampla, por ter toda essa abordagem e conseguir fazer com que o médico que atende pessoas num estado tão vulnerável, né, um médico, não só o oncologista, gente, todos os médicos atendem ali alguém que está, né, com dor, com sofrimento, com desespero, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente consiga não só procurar o meio termo, ser apático ou ser muito amoroso, não se trata disso, mas essa alteridade que é tão difícil. A filosofia clínica chegou para ajudar nisso aí, tá? A filosofia clínica também é provocadora. Então, falando de filosofia clínica e medicina, eu coloquei aqui que a filosofia clínica ela faz uma genealogia da clínica. E aí eu falo de Foucault, né, escreveu Genealogia da Clínica, uma obra muito boa, a invenção da clínica. Sabe, meio que a filosofia ela vem com uma perspectiva muito legal, filosofia clínica, para trazer realmente uma crítica aos próprios pressupostos que a própria medicina tem, de corpo, de tudo, e ajudar nesse sentido o médico a ampliar a sua visão, né? Então, seria essa algumas ligações, né? Já que você vai lidar com o médico. Para quem serve a filosofia clínica? Só para médicos, para filósofos? Não, cara. Filosofia clínica é feita por personal trainer, sabe? O personal trainer às vezes lida com as pessoas querem mais conversar que fazer exercício. Um personal trainer que estude filosofia clínica, vamos lá, pelo menos 2 anos, né? Ele não vai sair como terapeuta, mas ele vai conhecer pelo menos a teoria. Eu já vou falar da formação do filósofo clínico. Ele pode ser um melhor personal trainer. E aí vai, né? Especialistas em mediar conflitos, né? Hoje tem tanta gente que está se especializando em mediação de conflito. A filosofia clínica é fantástica para colher uma estrutura de pensamento e fazer isso melhor.
Advogado, gente, advogado faz o quê? Pega uma pessoa lá e se ele entender muito bem de filosofia clínica e conseguir colher alguns dados, ele vai conseguir entender muito melhor do que está acontecendo ali, como ajudar aquela pessoa, como atender ela. Professores, tem cursos e pós-graduações já, existe pós-graduações aí, EAD, tem vários na internet, de filosofia clínica para professores, para educadores, já que ele vai lidar com, né, com grupos. Existe filosofia clínica, uma área da filosofia clínica chamada matemática simbólica, tá? Que não vai confundir com nada místico aí, não. Matemática simbólica é você colher a estrutura de pensamento de um grupo. É um sistema mais complexo, mais profundo, que você aprende lá no final do curso. Você começa a colher estruturas de pensamento de grupos, né? Você consegue colher isso a partir de, claro, de muita questão teórica, prática. Então, assim, como funciona a formação, né, de um filósofo clínico? O filósofo clínico, ele vai oferece a pós-graduação em filosofia clínica, seja à distância ou não, e você vai fazer essa pós-graduação. Ela tem duração geralmente de 18 meses, 2 anos, né? Você vai apresentar uma tese no final e você sai de lá como pós-graduado em filosofia. Não pode atender, mas você vai aprender toda a parte teórica, esses tópicos aí, tem dias e dias estudando cada um deles, estudando caso a caso, estudando pessoas reais e tal. E nesse processo teórico, esses 2 anos são teóricos, tá? Você vai sair de lá como alguém que é pós-graduado em filosofia clínica. Mas eu também quero atender. Eu quero ser filósofo clínico, eu quero abrir um consultório. Bom, aí tem uma segunda etapa. Primeiro, você tem que ser formado em filosofia clínica, tá? O curso do Lúcio tinha no SEDAC, na Faculdade Católica, mas agora não está tendo não, tá? Tá para voltar aí. É que o nosso coordenador de filosofia clínica, o meu filósofo clínico, que é o professor Aildo Marconato, ele está fazendo doutorado na Unicinos, ele não está aqui, e é ele que é o coordenador, né? Eu dou algumas palestras, mas é ele que é o coordenador aqui, então não está tendo a pós-graduação agora, aqui em Cuiabá não está tendo nesse momento, tá? Etapa, então, para a pós-graduação, etapa em filosofia, você vai ter que fazer um curso de filosofia complementar. O Instituto de Filosofia Clínica Nacional, a Associação Nacional de Filosofia Clínica, ela oferece um curso à distância de 2 anos de filosofia, em que você vai fazer as provas, vai fazer lá os trabalhos, vai fazer como fala, a sua monografia aí para ajudar as pessoas que não querem ter que voltar a estudar 4 anos. Existe essa formação de 2 anos intensa EAD. Mas se você não é formado em filosofia, você vai ter que ser formado em filosofia. E depois disso, aí você vai passar por uma clínica didática, tá? Você vai ser clinicado por um filósofo clínico. Você vai ser clinicado, você vai passar por um processo onde vão clinicar você ao mesmo tempo que o filósofo clínico vai te mostrando como ele vai colhendo. E depois dessa clínica didática, que a gente chama, você vai clinicar pelo menos 2 ou 3 pessoas, depois de ter feito o curso, tal, você vai clinicar 2 ou 3 pessoas, vai transcrever toda a clínica, tá? Isso vai ficar como sua tese, essa clínica toda transcrita, e isso vai ser avaliado por uma banca, pela Associação de Filósofos Clínicos Nacional, né? E Associação Nacional de Filósofos Clínicos, e sendo aprovada a sua tese, você vai para uma banca, você apresenta a sua tese da pessoa que você clinicou, e aí, depois de formado, feita a pós-graduação, clinicado e feita a sua tese, tendo clinicado outra pessoa com a ajuda de um filósofo clínico, escrevendo, fazendo a sua conclusão, sendo aceito pela banca, você é um filósofo clínico, pode abrir um consultório. Por isso que não tem tantos, tá? Porque é um processo um pouco... eu acho curto ainda. Acho que para você lidar com gente, com almas humanas, abrir um consultório, falar que você vai mexer com a estrutura de pensamento da pessoa, acho que devia ser mais longo ainda. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né? Então, para você sair como terapeuta, é um processo longo, dura no mínimo aí, vamos botar no mínimo 3 anos e meio, 4 anos. Se você já for formado em filosofia. Mas é isso. Perguntas, questões? Agora eu abro para as questões. Acho que já deu, né? Foi quase 2 horas aí que a gente está conversando. Por que a filosofia clínica importa? Eu queria terminar falando isso. Por que a filosofia clínica importa? Porque ela é um olhar extremamente ético, importante, novo e provocador da pessoa que chega até você, sobre a vida da pessoa, né? E assim, é colocar os seus preceitos de lado, as suas axiologias, os seus valores e tentar partir do outro, né? Fazer o que lá? Fazer o que é preciso. Em alguns casos, ajudar a pessoa a ficar mais feliz, em outros casos, talvez ajudar a pessoa a ficar mais triste, não sei. É a própria estrutura dela que vai mostrar para você, né? Onde você encontra filosofia clínica? Eu fiz uma listinha aqui das que são mais famosas, tá? Rio Grande do Sul, você vai encontrar Porto Alegre, Caxias,
São Leopoldo, entre outros municípios, tem centros de formação de filosofia clínica, tá? Santa Catarina, Florianópolis, Criciúma e Chapecó tem centros de formação de filosofia clínica, nas universidades de lá, tá? No Paraná, em Curitiba, você tem um centro de... Em Cascavel também tinha, mas eu acho que tem filósofos clínicos, mas não tem... Cascavel, Ponta Grossa, tem filósofos clínicos, mas não tem centro de formação. É uma universidade em Curitiba que faz essa formação. São Paulo, capital, você tem a Mônica Yubi. Mônica Yubi é doutora em filosofia da mente, e ela depois de Lúcio, vamos dizer, ela é a maior autoridade em filosofia clínica aqui no Brasil, tá? A Mônica Yubi, vocês vão achar, se vocês querem pesquisar depois, né? Você tem tanto, eu vou colocar lá, tanto o Lúcio Pachter, a Mônica Yubi, são as duas maiores autoridades. Ela é a coordenadora do Centro de Filosofia Clínica, eu não esqueci o nome agora, Centro Integrante de Filosofia Clínica, lá em São Paulo, capital. Tem filosofia clínica em Campinas, em Sorocaba, em Barueri. Tem Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, tem Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas Gerais você tem o INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica. Tem um monte de coisa, cara. Lá você tem em Belo Horizonte, de Anápolis, Uberlândia, São João del Rei, Juiz de Fora, tá? Você tem a revista de filosofia clínica chamada Partilhas, que é uma revista que é só de artigos de filosofia clínica. Lá também a sede lá em Minas Gerais. Em Goiás, ele é o coordenador do Instituto de Filosofia Clínica em Goiás e Goiânia, e tem parceria com a Faculdade de Anápolis, tá? Em Goiás. É pela Universidade de Anápolis que saiu a pós-graduação. No Ceará, em Fortaleza, em Cuiabá, aqui na Faculdade Católica, na Bahia, Espírito Santo. Douglas, né, eu queria agradecer, né, em meu nome, em nome da Liga de Medicina Integrativa da Unilago, agradecer pela ótima exposição. Realmente é uma área vastíssima, né, tem muito a nos acrescentar. Espero que você aceite, né, um próximo convite, né, vamos pensar numa programação para outros temas. E como você falava também, a gente está pedindo para o pessoal continuar no grupo, que ali a gente vai passar as orientações sobre os certificados, os próximos eventos. Não nessa semana, na próxima, a Liga vai promover uma conferência sobre meditação na sexta-feira. Então, todas essas informações a gente vai aproveitar o grupo, né? Que a gente pede desculpa, né, pessoal? A gente deixou ali só para administradores mandarem as mensagens, para não termos nada referente a outros assuntos, senão os propostos no grupo. Então, eu queria agradecer a todos da Liga de Medicina Integrativa que ajudaram a promover o evento, agradecer o professor Caldeira, né, nosso professor da Liga, nosso orientador, e lógico, meu amigo, ser, como sempre, né, brilhante ali, muito obrigado por tudo. Foi realmente bem importante para a gente, e acho que o pessoal, todos aqui estão concordando da mesma maneira. Então, da minha palavra era só isso, pode retomar e concluir da forma como achar melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Renato. Não sei se alguém mais da Liga quer falar alguma coisa. Eu aproveito para falar desse livrinho aqui, ó, Como Ler Filosofia Clínica, tá? Talvez você ache em PDF, se eu achar, eu coloco lá. Da Mônica Yubi, que eu falei que é a doutora em Filosofia da Mente, pela PUC, professora da USP. E aí, esse livrinho aqui, ó, Como Ler Filosofia Clínica, é muito legal para o começo, para falar dos tópicos, né? Filosofia clínica, esse básico, assim como eu fiz aqui. E aí tem livros mais profundos, mais pesados, como esse que eu mostrei de fenomenologia, mas aí é mais para o campo acadêmico, para quem já gosta de filosofia, né? Tem bastante coisa aqui. Mas é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha sido, né, obrigado, 50 alunos ainda depois de 2 horas. No meu site também, tá? douglasremonato.com, tudo junto. Lá tem um e-book que eu escrevi específico para usar filosofia no vestibular. Mas lá tem e-mail, contato, tudo também. Eu que agradeço. Alguém da Liga mais quer falar alguma coisa? Não é isso. Podemos encerrar. Vou parar de gravar aqui.